Será que nós entendemos errado? Vamos descobrir? Roda a vinheta, editor! Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que bom você aqui de novo no nosso canal. Lembrando você que é novo, não se esqueça de se inscrever, compartilhar, comentar, ativar o nosso sininho aí para novas notificações, viu? Para você estar assistindo todos os nossos vídeos. E não se esquecer, pelo amor de Deus, de deixar aquele like, viu? Para estar nos ajudando, tá bom? Vamos para o vídeo? Então, meus irmãos, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre versículos que nós entendemos errado ou usamos fora de contexto, né? Certa vez um professor de teologia meu disse que versículos isolados são pretextos para heresias. Por isso que nós devemos tomar cuidado de não usar versículos isolados e sempre estar estudando os contextos, principalmente você que é pregador, você que é professor. Não se esqueça de estar lendo o contexto e usando as aplicações certas, tá bom? Então a primeira frase do nosso vídeo de hoje é: diante do Senhor até a tristeza salta de alegria. Mas para aí, será que realmente é diante do Senhor? Vamos para o texto? Nós vamos encontrar lá em Jó, capítulo 1, e o versículo 22. Olha só o que diz: no pescoço pousa a força, e perante ele até a tristeza salta de prazer ou de alegria, dependendo da sua tradução. Mas vamos voltar um pouco o contexto bíblico. Lá em Jó, no mesmo capítulo, só que no versículo 1, que diz assim: poderás pescar com anzol o Leviatã. Olha só, ou ligarás a sua língua com a corda. Então, meus irmãos, o contexto aqui desse versículo não é falando sobre a tristeza, pular de alegria diante do Senhor. De certa forma, isso está errado. Mas o contexto desse versículo vai falar sobre um animal. O contexto é falando sobre o Leviatã. Algumas traduções bíblicas vai falar que esse Leviatã é um crocodilo, né? E no capítulo 40 vai falar sobre Behemoth, que é, algumas também traduções vão falar, alguns estudiosos, melhor dizendo, vão dizer que é um hipopótamo. Então são dois animais selvagens que diante do capítulo 41 sobre o Leviatã, diante desse animal, até a tristeza, olha só, que animal feroz, que até a tristeza salta de prazer, salta de alegria. Então o contexto bíblico não é falando sobre o Senhor, a tristeza salta de alegria, mas é sobre um animal que está lá em Jó, capítulo 41 e o versículo 22, que é sobre o Leviatã. A segunda frase do vídeo é: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Afinal, quem nunca ouviu, até mesmo eu já usei, né? Num contexto onde tem poucas pessoas na reunião, no culto, tem poucas pessoas, a gente chega lá e fala: onde estiverem 2 ou 3, ali eu estarei presente. Mas afinal, meus irmãos, o contexto não é falando sobre quantidade de pessoas no culto, mas a Bíblia vai falar sobre a disciplina, sobre a repreensão de alguns pecadores rebeldes. Vamos ver o que a Bíblia diz? Então, meus irmãos, em Mateus capítulo 18, versículo 16, diz assim: mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não te escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considere-o um gentil e publicano. E em verdade vos digo, em que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordares na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que estais nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou no meio deles. Então, esse é o contexto bíblico. Não é falando sobre reuniões com poucas pessoas, mas, como havia dito, é sobre a repreensão de alguns pecadores rebeldes, sobre a disciplina na igreja. A terceira e última frase do vídeo é: o diabo veio para matar, roubar e destruir? Mas será que o versículo está se referindo ao diabo mesmo?
Então vamos descobrir? Então o texto bíblico lá em João capítulo 10, a partir do versículo 7, diz assim: Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar a casa, o filho fica e entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenham vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, meus irmãos, o contexto bíblico não está se referindo, e aqui deixando bem claro, não estou querendo defender ou ser advogado, viu? Mas o contexto bíblico não está falando sobre o diabo, mas sim sobre falsos pastores, falsos mestres que tentam enganar as ovelhas, mas o próprio Cristo falou que as ovelhas escutam a voz do seu pastor, e Cristo é o nosso bom pastor, e ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. Então, essa frase, matar, roubar e destruir, esse contexto bíblico não é se referindo ao diabo, mas sim sobre falsos mestres, falsos pastores. Tá? É engraçado que tem até uma piada sobre esse assunto. Não sei se eu conto. Conta. Vou contar. Uma certa vez o pastor estava pregando na sua igreja, né? No culto de doutrina, trazendo aquele ensino bem detalhado. Aí tinha um diácono assim, dormindo. E o pastor ficou meio incomodado com aquilo. E chegou no diácono e falou: qual é a função do diácono? Aí o irmão levou aquele susto e falou: matar, roubar e destruir. Ai, ai. Então, meus irmãos, esse aqui é o nosso vídeo, vamos ficar por aqui. Mas eu gostaria, antes de encerrar o vídeo, deixar uma palavra para você, lembrando que nos nossos dias nós vemos muitos pregadores, pastores, falsos profetas se levantando aí, trazendo falsas teorias, falsas doutrinas, textos bíblicos, versículos bíblicos usados fora de contexto. Olha só o que a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 24, que se levantarão muitos falsos profetas que enganarão até mesmo os escolhidos. Então devemos tomar cuidado com falsas doutrinas, profecias fora de contexto bíblico, lembrando aos irmãos que toda profecia tem que se basear na palavra de Deus. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a nossa palavra, a palavra de Deus, melhor dizendo, ela é o nosso alicerce, ela é a nossa base. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra. Então, nós devemos estar sempre alicerçado nela. Não se esqueça disso. Não se deixa ser levado ao engano ou não se deixa ser enganado. Sempre fica com a palavra. Então esse é o nosso vídeo de hoje. Fique com Deus, que Deus abençoe. Não se esqueça de deixar o seu comentário, de compartilhar esse vídeo e deixar aquele like, tá bom? Fica com Deus, até a próxima.